Bom, a gente vai começar falando dos processos de contagem na Mesopotâmia Antiga. Normalmente a gente ouve dizer que os números têm origem na contagem de rebanhos de ovelhas, por exemplo, aos quais se associavam tracinhos, né, marcados na argila ou na areia. Na verdade, a situação é um pouquinho mais complexa. Esses processos de contagem, descobriu-se em épocas mais recentes, que eles eram feitos de um modo um pouco mais sofisticado por meio de tokens. Como a gente vê na imagem, esses tokens eram pequenas esculturinhas de argila que serviam para contar coisas de naturezas diferentes. Então eu tinha um cone, por exemplo, que servia para contar ovelha, ou uma esfera servia para contar grãos, ou uma outra, essa escultura em forma cilíndrica servia para contar coisas feitas de grãos, como pão, por exemplo. E a contagem era feita de uma maneira muito interessante, porque eu associava a cada objeto contado um token e depois a gente armazenava, né, eles armazenavam esses tokens dentro de um invólucro de argila, como a gente está vendo na imagem. Esses invólucros eram ocos e continham tokens de naturezas diferentes. E na argila ainda molhada, era impresso com o próprio token uma marca na superfície para controlar quantos tokens tinham dentro, porque uma vez fechada essa bola, eu tinha que saber quantos tokens tinham dentro, porque elas eram usadas para controle, para administração dos bens, dos insumos produzidos por aquela sociedade, né? Isso eu estou falando de mais ou menos anos 4000 antes da nossa era. Só que com a evolução desse processo, com a complexificação da sociedade, foi se vendo que era desnecessário eu ter o controle dos tokens que estavam no interior do invólucro, se eu poderia somente fazer marcas em superfícies planas. No caso, tabletes, como a gente conhece hoje em dia, que então controlavam esses objetos que estavam sendo contados por meio de marcas na superfície do tablete, e eu não precisava mais guardar os tokens dentro de invólucros ocos, como se fazia inicialmente. E a história desse processo de contagem está intimamente relacionada à história da escrita, propriamente dita, porque os primeiros registros que se tem de escrita são justamente de escritas desse tipo, né, de escritas que eram geradas pela impressão desses tokens na argila molhada. Então a história dos números é intimamente relacionada à história da escrita. E em um estágio posterior, né, na verdade, foi se uniformizando esse procedimento de contagem, até porque, quando a sociedade se complexifica, eu tenho muitos objetos de tipos distintos. Então, ter um token distinto para cada objeto de tipo distinto se tornava muito complexo. Então, passou-se a utilizar o mesmo símbolo para objetos de tipos diferentes. Por exemplo, eu tinha 2 homens e contava cada um deles por um pauzinho. Se eu tivesse 2 recipientes cheios de grãos, eu também contaria cada recipiente pelo mesmo símbolo, ou seja, por um pauzinho traçado na argila. Bom, o fato de que eu começo a utilizar números iguais, ou seja, símbolos iguais, para seres de naturezas distintas, é uma etapa no processo de abstração que aqui os números estão associados. Então, aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, não histórico, mas para a gente entender o que significa dizer que um número é abstrato. Normalmente, os números são associados a processos de contagem, que são procedimentos concretos, eu conto efetivamente coisas, isso serve para a administração de uma sociedade, para a administração de bens e etc. Mas os números que eu utilizo para contar são objetos abstratos. E eu queria esclarecer um pouco essas duas dimensões do número, porque isso gera uma certa confusão para a compreensão dos alunos sobre o que é um número, né? Então, quando eu pego duas reuniões de seres, 2 agregados de seres, digamos assim,
onde os seres que compõem esses agregados têm naturezas distintas, nesse caso, homens, nesse caso, latas cheias de grãos, e eu associo cada um desses seres a um símbolo e uso o mesmo símbolo para contar seres de naturezas diferentes, eu estou abstraindo a qualidade dos seres, ou seja, a palavra abstrair, a etimologia da palavra abstrair está associada a isolar, ou seja, eu estou isolando uma propriedade desse agregado de seres, que é o fato dela conter dois elementos, e estou isolando uma outra propriedade desse agregado de seres, que é o fato dele conter dois elementos. Em ambos os casos, eu não me preocupo com a qualidade dos objetos que compõem esses agregados, ou seja, eu não me preocupo que aqui eu tenho homens e aqui eu tenho latas de cereais, e me preocupo somente com a sua quantidade. Por exemplo, uma propriedade que pode ser vista também como uma abstração seria a cor de um objeto, né? Eu pego, por exemplo, esse controle, a cor do controle é preta. Ao dizer que a cor é preta, eu abstraio uma propriedade e esqueço as outras propriedades, a sua forma, por exemplo. Só que a propriedade da qual a gente está falando aqui ainda é muito diferente da propriedade da cor. Porque, nesse caso, eu estou falando de propriedades que não são propriedades dos objetos, ou seja, o 2 que eu estou abstraindo daqui não é uma propriedade dos homens, e sim uma propriedade dessa reunião de homens, dessa reunião de objetos, dessa coleção de objetos, ou desse agregado de objetos. Então, eu estou dizendo que nesse agregado eu tenho uma propriedade comum com esse agregado, que é o fato de conter dois elementos. E é justamente esse procedimento que a gente utiliza para definir, hoje em dia, de modo abstrato, o número 2. Então, o que é o número 2? Eu tomo, por exemplo, um homem e uma mulher, suponhamos que eu tenho aqui um homem e uma mulher, e tenho os recipientes que eles usam para comer, por exemplo. Então, o homem vai comer nesse recipiente, num prato, a mulher vai comer nesse recipiente, que é um outro prato, e eu estabeleço uma relação 1 a 1 entre os objetos desse agregado de pratos e os objetos desse agregado de pessoas. Fazendo isso, eu poderia dizer que nesse agregado eu tenho a mesma quantidade que nesse agregado. Só que eu não posso utilizar a palavra quantidade aqui, porque justamente é isso que eu quero definir. Eu quero definir o que é quantidade, eu quero definir o que é número. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu pego todos os agregados que podem ser colocados em uma relação 1 a 1 com esses aqui, e quando eu tomo todos os agregados possíveis para os quais eu posso estabelecer essa relação, eles definem o número 2. Então, 2 é o que há em comum entre esse agregado e todos os outros para os quais eu posso estabelecer uma relação 1 a 1 com esses. Depois, para definir o 3, eu adiciono um elemento aqui e faço a mesma coisa. E assim por diante. Bom, fechando parênteses, eu fiz essa observação somente porque aqui a gente tem uma possibilidade de entender que, apesar do procedimento de contagem, já desde dos povos mesopotâmicos, ser um procedimento concreto, a partir do momento em que eu uso o mesmo símbolo para designar objetos, quantidades de objetos de naturezas diferentes, o número já é uma entidade abstrata. Então, essa relação entre concreto e abstrato está presente na matemática desde o seu conceito mais básico, que é o conceito de número. Bom, voltando então à Mesopotâmia, em seguida a essa evolução dos procedimentos de contagem, houve a introdução, muitos anos depois dessas primeiras formas de escrita dos números, das quais eu falei aqui, lá pelo ano 4000 antes da nossa era, uns 2000 anos depois disso, ou seja, lá pelo ano 2000, tem origem o sistema sexagesimal posicional, né, que normalmente a gente associa ao sistema de numeração dos povos mesopotâmicos. Aí, bom, já na época babilônica, eu tenho
sistemas nos quais eu posso utilizar um mesmo símbolo para designar números diferentes, o que também é uma propriedade do nosso sistema de numeração decimal. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como isso pode ter acontecido, né? Como o sistema de numeração da Mesopotâmia pode ter evoluído para um sistema posicional. Bom, na Mesopotâmia antiga, ainda antes dessa época babilônica, nós tínhamos diferentes sistemas de numeração para contar coisas de naturezas diferentes. Então, por exemplo, eu poderia ter um sistema que associava ovelhas a pauzinhos, né, já nessa etapa mais abstrata, e em seguida, para eu contar coisas, coleções de coisas muito numerosas, eu fazia agrupamentos dessas coisas e simbolizava esses agrupamentos com outro símbolo, né, usando um outro tipo de marca. Então, primeiro eu marcava cada ovelha, digamos, por um pauzinho. Em seguida, 6 ovelhas eu poderia designar por uma marca diferente, no caso, digamos, uma bolinha. Eu aqui estou dando exemplos que eu estou inventando, mas para a gente guardar só a lógica desse sistema de numeração. Em seguida, a cada 3 bolinhas, digamos, né, as quais cada uma designa 6 ovelhas, eu poderia simbolizar utilizando um outro tipo de marca, por exemplo, uma cunha, uma bolinha dentro, vamos dizer, e em seguida, a cada 5 dessas, eu novamente introduzia uma outra marca, uma bola dessa vez vazada, e assim por diante. Isso seria, por exemplo, um sistema para contar ovelhas. Agora, os sistemas de contagem utilizavam símbolos distintos, marcas distintas para coisas de natureza distintas ainda, o que é diferente do nosso sistema. Então, para contar, por exemplo, insumos produzidos com grãos, como pão, eu utilizaria um outro sistema. Por exemplo, agora cada pão seria designado por uma bolinha e a cada 10 eu posso agrupar e associar a uma outra marca, por exemplo, uma cunha, assim, e em seguida, a cada 6 eu poderia novamente agrupar e designar por uma bola vazada, digamos. Então, o que a gente está vendo que está acontecendo aqui? Um mesmo símbolo, no caso, a bolinha, por exemplo, aqui no meu exemplo inventado, serve para designar quantidades distintas. Ou seja, aqui uma bolinha significa 1 e aqui uma bolinha significa 6. De novo, a minha bola vazada. Aqui, ela designa uma quantidade, que é um agrupamento de 6 de 10, ou seja, eu aqui teria, cada um desses seria 10, eu teria 60. E aqui a minha bolinha designa uma outra quantidade. Aqui eu tenho 3 agrupamentos de 6, então eu teria 18. E aqui eu tenho 5 de 18, então eu teria 90. Ou seja, já estava presente nos múltiplos sistemas de numeração utilizados na Mesopotâmia para contar coisas de naturezas distintas, a utilização de um mesmo símbolo para designar quantidades diferentes. Daí, pode-se ter aberto o caminho, não que isso tenha sido a causa, mas isso gerou uma situação favorável para um sistema posicional, em que um mesmo símbolo pode justamente designar quantidades de naturezas diferentes. Então, ainda uma situação controversa, saber exatamente como que o sistema de numeração sexagesimal posicional teve origem, mas deve ter surgido da uniformização, né, com a centralização, alguma centralização administrativa
no desenvolvimento dessa sociedade, todos esses sistemas de numeração que eram distintos, que usavam bases distintas, símbolos distintos, podem ter se uniformizado e utilizado, então, símbolos comuns e uma mesma base, que seria a base 60, utilizando esses símbolos de forma posicional. Né? O que significa isso? Isso significa que eu tinha, já então, nessa etapa mais avançada, mais ou menos entre o ano 2000, o ano 1600, antes da nossa era, introduziu-se o sistema cuneiforme, em que eu tenho somente dois símbolos, esse e esse. Esse símbolo que é usado para 1 e esse símbolo que é usado para 10. Aqui a gente vê, na imagem, alguns números que podem ser escritos, podem ser traduzidos no nosso sistema de numeração a partir da numeração cuneiforme. Então, no primeiro caso, a gente tem 1, que seria o tracinho vertical, e 15. Então, 1 e 15 seria o quê? 1 e 15 seria 1 vezes 60 mais 15, que seria o nosso número 75. Depois, a gente teria 1 e 40. Então, 1 e 40 seria o quê? 1 vezes 60 mais 40, que seria o nosso número 100, por exemplo. Mas tem uma questão nesse sistema de numeração, porque como o mesmo número pode ser utilizado para valores diferentes, né, o mesmo algarismo pode ser usado para valores diferentes, eu não sei, na verdade, se, por exemplo, esse número, que é 1 e 40, ele realmente pode ser traduzido como o nosso número 100, que seria 1 vezes 60 mais 40, ou se isso daqui seria, na verdade, 1 vezes 3.600 mais 40, ou 1 vezes 3.600 mais 400. E como é que, no nosso sistema de numeração, a gente resolve essa questão? Porque isso também poderia acontecer no nosso sistema. Né? Se no nosso sistema eu tivesse somente 1 e um símbolo para o 10, digamos assim, o que seria o número 1? Seria o número 11 ou seria o número 2? Né? Então, a gente teria essa ambiguidade. No nosso sistema de numeração, a gente resolve essa ambiguidade de duas formas. Primeiro, a gente não tem somente 2 algarismos. A gente tem 10 algarismos, né, de 0 até o 9. E um desses algarismos, que é o 0, é utilizado para designar uma casa vazia. Então, aqui, por exemplo, 1 vezes 60 mais 40, eu disse que era igual a 100, porque eu estou considerando que não tem nenhuma casa vazia. Mas poderia ter uma casa vazia aqui. Considera-se que o sistema de numeração utilizado na Babilônia gerava certas ambiguidades, poderia gerar certas ambiguidades por causa da ausência do 0. Né? Não é bem assim, porque para o tipo de problema com os quais eles lidavam, não se gerava essa ambiguidade, porque a ordem de grandeza das quantidades com as quais a gente estava lidando podiam ser deduzidas do contexto. Então, eu não lidava com contextos em que números de ordem de grandezas muito distintas fossem empregados. Né? Então, isso geraria uma ambiguidade no nosso ponto de vista, né, no nosso sistema de numeração. Mas no caso da utilização desse sistema pelos povos babilônios, essa ambiguidade, na verdade, pouco aparecia. E no momento em que ela começou a aparecer, que seria já no final dessa fase, né, lá pelo ano 300 antes da nossa era, na época do Império Seleucida, parece que efetivamente foi introduzido um símbolo para designar uma casa vazia, que seria esse símbolo com duas cunhas, né, 2 símbolos cuneiformes deitadinhos, que seria então utilizado para designar justamente uma casa vazia e resolver o problema que a gente estava descrevendo aqui. Né? Isso porque, nessa época, os matemáticos, digamos assim, né, da época, trabalhavam com problemas astronômicos. Né? Então, as pessoas que lidavam com números, né, melhor dizendo, começaram a trabalhar com problemas astronômicos, e esses problemas astronômicos, aí sim,
demandavam a intervenção de números muito grandes e eu precisava diferenciar a ordem de grandeza dos números, né? E nesse caso foi introduzido um separador. Agora, ainda assim, eu não posso dizer exatamente que esse separador seja um zero. Primeiro, porque esse separador não é um número no nosso sentido, uma vez que ele não pode ser o resultado de uma operação, né? Ele é somente utilizado para designar uma casa vazia e, nas evidências que se tem, normalmente uma casa vazia no meio de um número, nem uma casa vazia no final do número. Então, não é exatamente um zero, né? E sim um separador, para evitar justamente ambiguidades na avaliação da ordem de grandeza dos números. Bom, tendo falado, então, do sistema posicional, eu gostaria agora de dar alguns exemplos de procedimentos que eram utilizados para resolver problemas na Babilônia, nesse contexto. Bom, então nós vamos dar exemplos de alguns procedimentos que são normalmente descritos na literatura tradicional de história da matemática como primeiros exemplos de resolução de uma equação do segundo grau, né? E depois a gente vai discutir um pouco essa interpretação. Mas primeiro eu vou dar os exemplos dos procedimentos, que são, na verdade, dois procedimentos encontrados no tablete. Normalmente a gente designa os tabletes babilônicos dessa forma, né? Isso significa que é o tablete que encontra-se sob esse código no British Museum. Então, o primeiro exemplo foi traduzido tradicionalmente dessa forma. Então, adicionei a área e um lado de um quadrado, obtive 0,45. Lembrando que esse número a gente está simbolizando com os nossos algarismos, mas são números sexagesimais para a gente ficar coerente com o sistema de numeração babilônico, né? Bom, e esse procedimento, que é um exemplo encontrado nesse tablete, vem com passos, né, uma espécie de receita, dizendo como resolvê-lo. Então, nessa receita, eu tenho, primeiro passo, tome 1, depois quebre 1 na metade, obtendo 0,30, multiplico 0,30 por 0,30, obtendo 0,15. Somo com o 0,45 do dado do problema, obtenho 1. É a raiz de 1. Então, eu tiro a raiz daquele 1 obtido no passo 4. Subtraia 0,30 de 1 e 0,30 é o lado do quadrado. Ou seja, é a quantidade que resolve o problema, né? Eu adicionei a área e o lado de um quadrado, obtive 0,45, supõe-se que eu quero calcular o lado. Então, eu aplico esse procedimento e encontro 0,30 é o lado. A gente poderia traduzir, na nossa linguagem algébrica, esse procedimento como: adicionei a área e o lado de um quadrado, obtive 0,45. E esse procedimento, realmente, da forma como ele está escrito, pode ser traduzido também na nossa fórmula de resolução de equações do segundo grau. Por exemplo, quando eu digo aqui, suponhamos que essa equação esteja escrita dessa forma.
Esse seria um procedimento genérico, que valeria para qualquer equação dessa forma. Na verdade, aqui, considerando que o B é 1 e o A é 1. Então, quando eu digo tomo 1, seria o B. Aqui eu vou colocar a interpretação em outra cor. Interpretação em rosa. Então, tome 1 significa tomo B. Quebre 1 na metade significa fazer B sobre 2. Multiplique, obtenho 0,30. Então, 0,30 é B sobre 2. Multiplique 0,30 por 0,30 significa tomar B sobre 2 e fazer o quadrado de B sobre 2. Em seguida, somo o que eu obtive, que é B sobre 2, 0,15, que é B sobre 2 ao quadrado, desculpe, 0,15, a 0,45, que é o C. Então, eu faço B sobre 2 ao quadrado mais C. Depois, eu extraio a raiz disso, né? Essa soma dá 1, eu extraio a raiz. Então, eu faço raiz de B sobre 2 ao quadrado mais C. Em seguida, eu subtraio desse resultado, dessa raiz, 0,30, que era quem? Que era B sobre 2. Então, eu estou fazendo aqui o quê? Essa raiz menos B sobre 2. E assim, eu obtenho que 0,30 é o lado do quadrado. Então, qual foi o procedimento que a gente fez aqui? Raiz de B sobre 2 ao quadrado mais C menos B sobre 2. Considerando que o A é 1, essa daqui é exatamente a nossa fórmula para a resolução de equações do segundo grau. Bom, existem vários procedimentos que fazem a mesma coisa. Eu vou dar exemplo de um outro que consta no mesmo tablete, que é o exemplo 3. O exemplo 3 no mesmo tablete, BM 13901. Esse exemplo é um pouquinho mais complicado, porque no caso o B e o A não valem 1, para a gente ver que realmente eles têm um procedimento que poderia ser traduzido na nossa fórmula. Então, o procedimento 3 seria subtrair o terço da área e depois somei o terço do lado a área restante. Obtive 0,20. Bom, então esse seria o enunciado. Subtraí o terço da área e depois somei o terço do lado do quadrado à área restante. Obtive 0,20. Supõe-se que eu quero encontrar o lado do quadrado novamente, né? Então, primeiro passo, tome 1. Segundo passo, subtraia o terço de 1, obtendo 0,40. 3. Multiplique 0,40 por 0,20, obtendo em sexagesimal 0,1320. Aqui uma pequena observação: a vírgula eu estou usando como a gente usa em nosso sistema para separar a parte inteira da parte decimal. E o ponto e vírgula para separar os algarismos dentro de cada uma das partes. Porque, como o sistema é sexagesimal, os algarismos que no nosso sistema seriam de 0 a 9, no deles é de 0 a 59. Então, eu estou utilizando ponto e vírgula para separar um algarismo de outro algarismo. Bom, continuando então, o item 4
seria encontre a metade de 0,20, que vai me dar 0,10. Antes de continuar, eu queria ainda observar uma coisa. A partir daqui, do passo 4, o procedimento vai repetir exatamente esse procedimento aqui. Aqui, a partir do 2, quebre 1 na metade, que seria quebrar o B na metade. Ali, encontre a metade de 0,20, vai corresponder a esse passo. E a partir daqui, ele vai continuar igual. Então, aqui, eu vou utilizar essa mesma descrição, substituindo somente os valores. Então, encontre a metade de 0,20, depois o passo 5, o passo 5 seria multiplique, só que agora é 0,10 por 0,10 e obtenho 0,140. Depois, o passo 6, some essa quantidade que a gente obteve ali. Zero, 40 a 0,13, 20, que foi a quantidade que a gente obteve no 3. Depois eu vou explicar o que é. O 7, zero 30 é a raiz quadrada. No 8, subtraia 0,10 agora de 0,30, que foi a raiz quadrada que a gente obteve aqui, e vou obter 0,20. Depois, agora eu tenho que fazer mais uma conta, que no outro caso eu não precisei porque era um caso muito particular. Depois, tome o recíproco. De 0,40, que é 1,30, e multiplique por 0,20, o que vai me dar 0,30, que é o resultado. Então, novamente, agora vamos de novo interpretar esse procedimento como se fosse uma equação de segundo grau, no modo como ele está enunciado, e a gente vai ver que o procedimento de resolução equivale à nossa fórmula. Antes disso, eu queria fazer uma pequena observação, que é a seguinte: existem muitos problemas babilônicos que utilizam esse mesmo procedimento. Ou seja, eu tenho um problema, que é um problema um pouco mais complexo que outro, né? No caso, o problema 1 é mais simples que o problema 3. E o procedimento de resolução consiste em adaptar, como a gente fez nos passos 1, 2 e 3, os dados ao enunciado do problema simples, para que os passos subsequentes possam repetir a solução desse problema mais simples. Ou seja, existe uma espécie de método de interpolação de soluções de problemas. Então, eu tenho uma solução básica de um certo problema e eu posso resolver outros problemas reduzindo aquela solução à solução do problema básico. Então, isso é interpretado por alguns historiadores da matemática como um modo singular, típico daquela época, daquela sociedade, de se pensar um tipo de generalidade.
né? Normalmente a gente diz que a nossa matemática preocupa com a generalidade e os povos antigos não teriam essa preocupação. Mas, por esse exemplo, a gente pode ver que eles tinham, sim, preocupação de trabalhar com noções de generalidade, portanto, noções de generalidade distintas das nossas, né? A nossa noção de generalidade, nesse caso, por exemplo, equivaleria a enunciar uma equação do segundo grau da forma mais geral possível, utilizando símbolos para os coeficientes e tratar os casos, as instanciações numéricas desses símbolos como casos particulares dessa equação. Então, estabelecendo um valor para A, para B e para C, eu tenho casos particulares dessa equação geral. Esse seria um tipo de generalidade que é muito presente na nossa matemática, mas que é diferente do tipo de generalidade que a gente acabou de exemplificar aqui, mas que era também um tipo de generalidade presente na matemática babilônica. Bom, fechado esse parênteses, voltando então para a interpretação do procedimento babilônico nos nossos termos, novamente, a gente poderia escrever esse problema na forma de uma equação do segundo grau daquele tipo. O que significa? Eu tenho uma área, subtraí um terço da área, depois somei o terço do lado, a área restante, e obtive 0,20. Então, isso daqui seria 2 terços de x ao quadrado mais x sobre 3 igual a 0,20. Se eu quiser colocar nos números sexagesimais, para ficar em conformidade com o sistema babilônico, isso daqui seria 0,40, e aqui seria 1 terço, né? Que seria 0,20. Então, novamente, vamos interpretar o procedimento aqui, o que eles estão fazendo. Bom, tome 1, subtraia o terço de 1, obtendo 0,40. Isso que ele está fazendo é obter o A, né? Quem multiplica a área. Então, isso daqui é a obtenção do A. Em seguida, multiplico 0,40 por 0,20. O que eu estou fazendo? AC. 0,40 por 0,20, que é justamente depois o que eu vou subtrair lá do B2 sobre 2, do B2 ao quadrado, do B sobre 2 ao quadrado, desculpe. Então, aqui eu encontro AC. Esse foi para encontrar o A, esse foi para encontrar AC. Esses passos não existiam no procedimento anterior, por quê? Porque o A valia 1, então eu não precisava fazer isso. Agora eu preciso. Depois eu continuo fazendo a mesma coisa. Encontrei a metade de 0,20, que é B sobre 2. Multiplico B sobre 2 por B sobre 2. B sobre 2 ao quadrado. Somo esse resultado, B sobre 2 ao quadrado, a isso aqui. Quem era isso aqui? AC. Justamente o AC que a gente calculou aqui. Então, essa etapa significa B sobre 2 ao quadrado mais AC. 0,30 é a raiz quadrada. Então, agora eu achei a raiz quadrada disso aqui. E eu subtraio 0,10 dessa raiz quadrada. Quem é que eu estou subtraindo? B sobre 2. B sobre 2, que era o 0,10. Então, aqui eu faço a raiz quadrada menos B sobre 2. Bom, eu vou escrever até aqui, depois a gente vê o que significa o passo 9. Então, nós temos agora essa equação. E o procedimento até aqui consiste em fazer raiz de B sobre 2 ao quadrado mais AC menos B sobre 2. E por último, o que ele vai fazer? Tome o recíproco de 0,40. O recíproco de 0,40 é quem? 1 sobre A. Então, eu tomo o recíproco de 0,40, 1 sobre A, e multiplico pelo resultado. Então, o que ele está fazendo ali é multiplicar isso tudo por 1 sobre A. Que seria exatamente o procedimento obtido
pela aplicação da nossa fórmula para a resolução de equações do segundo grau a essa equação. Bom, agora uma consideração histórica que eu queria fazer, muito importante, sobretudo nos últimos tempos, que a história da matemática vem se tornando mais profissionalizada e feita por pessoas que lidam com as fontes de um modo mais cuidadoso, levando em consideração todo o contexto, mais do que isso era feito no passado. Então, eu queria mostrar para vocês uma interpretação completamente distinta desse mesmo procedimento. Bom, primeiro, eu queria mostrar a imagem da placa babilônica BM 13901, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem, e desse tablete em argila, cheio de símbolos enigmáticos, é muito difícil assegurar que a gente tenha somente uma interpretação, somente uma tradução. Então, o problema de se interpretar esse material é um problema muito complexo. Existe uma comunidade muito numerosa de historiadores da matemática até hoje trabalhando sobre esses assuntos, justamente porque as interpretações são múltiplas e devem levar em consideração múltiplos fatores, né, diferentes fatores, e não somente o que a gente conhece hoje sobre a matemática. Bom, então, toda essa interpretação que nós expusemos aqui, e que parece bastante convincente, se baseia na tradução dos procedimentos que constam nesse tablete, que é uma tradução que já utiliza termos como subtraia, multiplique, encontre a metade, ache a raiz quadrada, tome o recíproco. Todos esses termos nos levam a acreditar que os babilônios sabiam resolver equações do segundo grau de uma forma muito semelhante à nossa, ainda que sem simbolismo, mas com um procedimento que pode ser imediatamente traduzido como nosso procedimento para resolver equações do segundo grau. Só que essa interpretação, que se baseia nessa tradução, foi questionada recentemente por um historiador da matemática dinamarquês chamado Jens Høyrup, e esse historiador da matemática propôs uma tradução completamente diferente, que nos faz duvidar profundamente da interpretação algébrica que a gente deu aqui. Então eu vou apresentar agora para vocês, por o mesmo problema, que é esse problema aqui, a nova tradução proposta pelo Høyrup. Então aqui, bom, onde nós tínhamos, adicionei a área e o lado de um quadrado, ele vai dizer a superfície e a minha confrontação acumulei. Obtive 0,45. Já começa a aparecer umas palavras estranhas, né? A gente não sabe muito bem o que é confrontação. Mas, continuando. Primeiro passo, ele diz, é a projeção. Claro que aqui também não deve ser exatamente o que a gente chama de projeção. Mas no final a gente vai interpretar.
Então, depois, quebre 1 na metade, eu obtenho 0,30 e eu retenho isso que eu obtive. Retenho 0,30 obtendo 0,15. Depois, agregue 0,15 a 0,45, que é o dado inicial do problema. Aí ele diz 1 é o lado igual. Aí depois, retire do interior de 1. Daí, vou escrever ali em cima. Vou escrever aqui para ficar bem claro, porque aqui cada palavra vai ser importante. Então, retire do interior de 1 os 0,30 que você reteve. Então, os 0,30 que a gente reteve aqui, a gente retira do interior de 1. E, finalmente, 0,30 é a confrontação. Bom, agora vai dar um trabalho muito maior para interpretar, porque essas palavras são palavras completamente diferentes das palavras que a gente usa hoje, né? E esse pesquisador, claro que com uma pesquisa que não se restringe a esse procedimento, mas que leva em conta outros tabletes, outros dados que vêm até de outros contextos que não são somente matemáticos, ele propôs, então, a seguinte interpretação. Bom, primeiro eu teria um quadrado cuja superfície é considerada, né? Eu tenho a superfície de um quadrado, e a confrontação, que seria o lado, uma maneira de designar o lado do quadrado. Então, suponhamos que eu tenho um quadrado de lado L, aí, bom, já utilizando também um pouco a nossa linguagem, mas só didaticamente. Então, eu adicionei a área e o lado, ou seja, a confrontação desse quadrado, e obtive 0,45. E como é que a gente vai resolver esse problema, né? O que significa esse procedimento de resolução do problema? Então, primeiro, ele interpreta que 1 é a projeção. Isso significa o quê? Eu tenho aqui o lado L e eu faço uma projeção obtendo um retângulo com um lado dado por L e o outro lado dado por 1. Para que eu tenho que fazer isso? Porque para somar a área do quadrado com um lado, eu preciso que esse lado seja também considerado como uma área. Então, para os babilônios, não havia problema em somar uma área e um segmento de reta, porque esse segmento de reta era considerado como algo que tinha espessura, que podia inclusive ser transformado em um retângulo, como eles estão fazendo aqui por esse mecanismo da projeção. Então, o enunciado do problema poderia ser reinterpretado dessa forma aqui. Eu estou somando a área do quadrado e a área de um retângulo que tem como um dos lados o lado do quadrado e outro dos lados dado por 1. Claro que a área desse retângulo é L também, então seria igual ao lado do quadrado. Então, eu estou dizendo que a soma dessas duas áreas é 0,45. Certo? E agora a gente vai interpretar os outros passos a partir desse procedimento da projeção, que é um procedimento muito original, que inclusive distingue a matemática babilônica da matemática posterior, grega, por exemplo, que se preocupava com a homogeneidade das grandezas, o que perdurou até o século XVI, mais ou menos. Né? Essa crença de que você não pode somar áreas com
segmentos de reta, porque são coisas de naturezas diferentes, são grandezas de naturezas diferentes, que não são homogêneas, então você não poderia operar com elas. Aqui, eles não teriam esse problema a partir desse mecanismo da projeção. Bom, então, isso aqui seria o passo 1. O passo 2, o que eu faço no passo 2? Quebre 1 na metade. Eu agora vou quebrar esse retângulo na metade. Quebre 1 na metade e retenha 0,30. Quebrando ele na metade, eu obtenho esse lado 0,30 e eu retenho 0,30. Como é que isso pode ser interpretado? Bom, eu pego esse quadrado de lado L e esse retângulo de lado 1, quebro isso daqui na metade, obtenho 0,30 e 0,30. Em seguida, eu movo essa parte para cá. E eu posso desenhar uma figura dessa forma. Onde aqui eu continuo tendo o meu quadrado, aqui eu tenho 0,30, aqui eu tenho 0,30. Então, eu quebro 1 na metade, mudo essa metade de lugar e retenho 0,30. O que significa reter 0,30? Significa que aqui agora eu teria um outro quadrado de lado 0,30. Reter 0,30 significa encontrar a área desse quadrado, que é justamente 0,15. E a área desse quadrado eu vou agregar. Então, esse passo 3 seria agregue 0,15 a 0,45. É isso aqui. Eu agrego essa área a 0,45, que é a área original. Porque depois que eu quebrei e mudei de lugar, eu continuo com a mesma área inicial, 0,45. Então, eu agrego 0,15 a 0,45 e obtenho o quê? Um quadrado, um novo quadrado, com área maior. Então, depois de fazer isso, eu vou obter um quadrado. Desculpa, vou fazer esse quadrado mais que está aqui. Eu obtenho, então, um novo quadrado. Aqui era 0,30 e esse daqui tem 0,15, tem área 0,15, esse lado é 0,30. Eu quero descobrir esse lado aqui, certo? Quando eu agreguei 0,15 a essa área, que é a minha área original, eu agreguei 0,15 a 0,45, então eu obtive um quadrado de área 1. Então, a área desse quadrado todo aqui é 1. Se a área desse quadrado é 1, quem é o lado dele? 1. É exatamente o que está sendo dito nesse passo. 1 é o lado igual. Isso significa que o lado desse quadrado é 1. Então, eu retiro do interior do 1 os 0,30 que eu retive. Esse daqui valia 0,30, a gente já sabia. Eu retiro do interior do 1 os 0,30. O que me sobra? 0,30. Então, isso significa que o lado é 0,30. Ou melhor, a confrontação é 0,30. Para ver como é difícil a gente não empregar os nossos termos para interpretar esses procedimentos. Né? Então, a confrontação é 0,30. Ou seja, a gente acaba de ver que esse procedimento, com essa nova tradução, tem uma interpretação muito diferente da interpretação algébrica que foi tradicionalmente reproduzida pela história da matemática, que era a tradução do Otto Neugebauer, e, bom, outros, mas ele foi o nome que ficou mais conhecido, e que dava uma versão algebrizante da matemática babilônica, que é bem diferente dessa que a gente acaba de ver aqui, que é mais geométrica. O que não significa também que a gente possa afirmar que os povos babilônicos faziam geometria ao invés de álgebra. Esse exemplo serve para mostrar como seria inadequado aplicar, de modo retrospectivo, as nossas categorias e as nossas subdivisões em subdisciplinas para compreender a matemática dos povos do passado.